com árbitros que têm muito mais experiência do que a gente, porém nessa categoria, me desculpe, a experiência deles é muito inferior à nossa. Muito. Não sabe julgar ainda. Não sabem. Como fica o feedback para as atletas? Isso, as atletas olham e falam assim, meu Deus, busco a Ângela ou busco a Yarishna? Isso me dá muito medo. Essa Yarishna aqui venceu. Eu vejo um rosto isento de gordura, seco. O rosto dela está cadavérico. Eu entendi ali na Wellness que a categoria pede até um pouco de gordura. E esse um pouco de gordura é principalmente para preservar o rosto. Para ter um rosto sadio. Concorda, Julião? Concordo. Essa Yarishna, ela é famosa pela beleza, pela estética que ela possui. E ela não conseguiu apresentar isso nesse evento. O rosto dela não tá bonito. Então, se você olhar as fotos dela que estão trabalhadas, é óbvio que você vai ver uma mulher mais bonita, mas é uma foto sem trabalho que deixa evidente o quanto que ela estava depletada, né, e sacrificada a nível de gordura para mostrar um nível de condicionamento que não condizia com o que era pedido na categoria de acordo com a regra. E olha a vascularização no abdômen dela. Estriações ali nos oblíquos. Nos oblíquos, no ombro. Olha o bíceps aqui. Veias no abdômen. Veias no abdômen. O rosto totalmente cadavérico, ou seja, extremamente desidratado, um físico muito marcado. E por que nós pegamos essa foto? Porque essa foto não tem tratamento. As fotos que geralmente apresentam, principalmente por ela, vai ter um tratamento estético normal, mas essa foto é uma foto limpa, que não foi feita por um fotógrafo, foi feita por um fã ali que estava próximo. Pega uma foto da Ângela, se possível também sem tratamento, tá? Quer ver o vídeo da apresentação? Ótimo, o vídeo não tem tratamento. É uma pena que o vídeo é muito longe, né? Então a gente não vai conseguir ter esses detalhes. Ela vem logo depois da... Eu acho que ela logo passou, antes já não da passou? Ângela. Não. É a Ângela e depois ela. Não, ao uma contrário. depois Yarishna dela. primeiro e depois a Ângela. Essa é a Yarishna. Ela melhorou, ela teve um grau de evolução da outra competição, com o abdominal mais controlado. Cintura mais fina, ela estava com o Cintura abdômen muito mais fina. dilatado, né? Sim. Mas olha como o quadríceps está fibrado, até nessa pose. A que marcação normalmente não muito marca, né? evidente nos quadríceps. A falta de glúteo, né? Ela tem um glúteo muito fraco. O glúteo Comparado máximo da com a Ângela é Comparado muito com a Ângela, superior. tem um Olha a glúteo muito separação do fraco. quadríceps dela. Depois vocês vão ver o glúteo da Ângela. Quando você vê ela sozinha, é óbvio que é uma atleta profissional. Então, é uma atleta bonita, que fica estética. Mas aí a gente tem um comparativo, que aí você vê o tamanho da diferença e discrepância para o físico da Ângela. A Ângela também melhorou muito o desfile dela, viu? Ela realmente profissionalizou demais a apresentação dela. Físico mais slim, né? Mais alongada. Mais alongada. Mais alongada. Ó, o nível de condicionamento que a categoria pede e o principal, o glúteo. Glúteo e cintura, né? Ela conseguiu Glúteo e trazer uma cintura. cintura ainda mais apertada e um glúteo muito grande. Exato. Ó, a quadríceps já não trinca tanto quanto o dela. Ó, não tá trincando. Isso. Suave. E a gente está colocando o que a categoria pede, tá, pessoal? Não somos nós. Olha o tamanho do glúteo da Ângela perto da Yarishna. Que é o wellness que manda é glúteo, né? É muito glúteo. Aí já você mata, vê a velho. diferença. Eu vejo uma Yarishna mais desidratada e uma Ângela mais viçosa. Olha o rosto. Olha o rosto da Ângela. Olha a que leveza. diferença. Verdade, Julião. O rosto da Ângela, as maçãs do rosto Saudável. preservadas. Quando ela sorri, você vê que não tem aquele aspecto seco. Não veio pro dry, né? Exato. Com uma cintura muito controlada, mais controlada do que a da Yarishna. Muito. Eu também gostei mais da apresentação. Pronto. Agora Aí você já Aí tem... já um- começou. Aí não ganha no amador. Aí eu vou te falar uma coisa. Brasileira que conseguir competir fora do Brasil, vai pro Olímpia. Vai pro Olímpia. Vai pro Olímpia porque não dá. As brasileiras são muito na frente ainda de qualquer atleta Quer ver? internacional. Por isso que eu falo, qualquer brasileira que for para fora é tirar doce da boca de criança. Aí chega a ser até Ó, engraçado, trava. né? Eu vou dar um exemplo, Julião, e você me corrige se eu estiver falando besteira. Peraí que eles vão reposicionar, Renato. Pode falar. Não, tudo bem. Mas eu estou falando o seguinte, tá aí o top 4. Você me corrige se eu estiver falando besteira. Juliana Pups ficaria em terceiro colocado. Com certeza absoluta. Juliana Pups, que é
foi a atleta A revelação nossa do atleta ano passado, amadora seria top 3 nesse profissional. Fácil. que estreou nos palcos no ano passado. E tem uma competição. Duas competições. Uma seu Contest de Campinas, uma seu Contest de Rio de Na Janeiro. terceira ela pode ir pro Olímpia. Se ela Juliana Pups ficava em terceiro colocado aí. ficava, não adianta. E assim, a top 3 é onde a maior decepção minha com relação à arbitragem foi a top 3. Top 3 foi quem? Essa morena. Mas ela é muito musculosa. A morena, pra mim, ela lembra a Cindy. A Cindy é a campeã da Figure. E aí você vê que é uma migração, ela provavelmente era uma Figure. E erroneamente os atletas, os árbitros americanos, como tem uma tendência... Olha os glúteos. Olha a diferença. Olha o peitoral desenvolvido, olha esse ombro, cara. Não tem nada a ver com a categoria. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um padrão de definição Cara, mas baixo para a olha parte Ângela, posterior. cara. Olha o glúteo da Ângela, velho. Aí quando você compara com o da Arishna, cadê, cara? Até a outra ali na ponta tá com o glúteo melhor que o dela. Verdade. Nessa Ainda tem pose aí, ó. mais. Tem um pouco mais de massa aí no lugar E a certo. moça ficou em terceiro, quase nada de glúteo. Não, nada, cara. Muito Nada, bom. nem separação, entendeu? Nossa. Com as pernas muito abertas. Não tá bem posicionada. Olha como ela tá mais aberta do que as outras. Ela tá forçando uma lordose que se fosse aqui no Brasil, provavelmente o árbitro não iria qualificá-la bem. Porque ela tá exagerando na pose para poder tentar mostrar algo que ela não possui. Que é a Nós separação estamos falando de posterior. New York Pro. A gente está falando de evento profissional com árbitros que têm muito mais experiência do que a gente, porém nessa categoria, me desculpe, a experiência deles é muito inferior à nossa. Muito. Não sabe julgar ainda. Não sabe, então... Na minha opinião, o que tá... O New York é sempre polêmico. Lembra do Eduardo Correia? Isso. O New York já é tradicionalmente polêmico, né? E aí o que acontece? Você inclui uma categoria que é nova no mundo inteiro, que aqui no Brasil a gente sabe a regra de cor, mas que lá fora é muito novo. Então, assim, homens americanos, eles ainda têm tendência a gostar de um físico muito mais atlético do que nós brasileiros com relação à mulher. Parou aí. Então, eles sempre serão tendenciosos em gostarem de um tronco muito mais poderoso do que o que a categoria pede. E é o que eu vejo aí. Eu vejo uma Arishna com nível de condicionamento, olha o serrátil muito marcado, que é o que a categoria não pede, com o rosto depletado. As poses ainda não são bacanas e a desculpa que eles têm é exatamente... a desculpa que eles deram é exatamente essa. A Arishna ganhou porque tinha um tom a mais de definição, um oblíquo mais definido Mas a NPC pediu e pouco de água e gordura. e uma panturrilha maior. Só a panturrilha. Só a panturrilha. Agora, se panturrilha ganhar campeonato, lascou. Porque olha glúteo, olha a linha de cintura, olha a cintura. Olha a da Ângela. separação de lado entre perna e femoral, evidência, entendeu? Então, assim, ela tem muito mais detalhes que a categoria pede do que a Arishna. A Arishna chegou agora, era uma atleta que ela era biquíni. Então, ela adaptou o físico dela para o wellness, por quê? Porque na biquíni ela não conseguia boas colocações, porque ela era extremamente volumosa para a categoria. É um físico latino, né? Olha a carência de glúteo em relação à Ângela. Ela não tem um bom glúteo, nunca foi forte. Tem muita coxa. Ela tem muita coxa, femoral, posterior. panturrilha, agora glúteo é realmente o que falta no físico dela. Em outro momento, Cariani levantou o assunto, disse com a vitória de Arishna, como fica o feedback dos atletas para o Olímpia. Como fica o feedback para as atletas? Isso- As atletas olham e falam assim, meu Deus, busco a Ângela ou busco a Arishna? Isso me dá muito medo. Isso Eu me dá também tenho muito medo. medo E porque... o árbitro falou pra... Porque nós temos pra ali, Ângela, ó. não mude nada. É, Porque nós temos um detalhe. Nós temos a Arishna ali, batendo forte, porque ela é campeã do New York Pro. Sim. Nós temos a Ângela, que é a atleta, somando federações, que mais ganhou eventos da Wellness no planeta. Sim. E nós temos a Franciele Matos, Que venceu a Ângela. venceu a Ângela aqui no Brasil com um físico incrível. sim. Todas elas devem estar preocupadas. A Fran olhou a Arishna e falou assim, e aí, agora o que eu faço, meu Deus do céu? Aí a Fran olhou e falou assim, pô, eu não tenho essa definição. É, E de repente a Arishna tá feliz, falou assim, ganhei o New York Pro, eu sou a próxima. eu sou a próxima, superei a Ângela. Superei a Ângela. Eu- Se ela era campeã, eu serei agora. Eu não ganhei da Ângela em Pittsburgh porque eu não trouxe esse condicionamento, agora eu trouxe. O que ela vai na cabeça dela? Não vou mudar. É isso.
Ficou E outra? confuso? E Gorgonoide no chat levantou um ponto importante. Gorgo mandou assim: fizeram isso só pra dar um hype pro Olímpia e dar a sensação de mistério e rivalidade Pensei sobre a nisso. Ângela e a Yarishna. Pensei Mas nisso. todos Pode sabem ser. que a Ângela vai ganhar. E New York Pro não curte brasileiro, ele escreveu. Bom, a história mostra que não curte mesmo. A história. O Gorgonoide observou muito bem. Contra fatos não há argumentos. E outra coisa, Gorgonoide. se a Ângela ganha o New York Pro também, ganha o Pittsburgh, ganha o New York Pro, ele apaga a Yarishna. A Yarishna tem 2,4 milhões de seguidores, cara. Ele precisa promover o evento Ela é uma dele. influenciadora pesada. Que mulher tem 2,4 milhões? Nenhuma. Sem Eu não falar conheço. que é uma, No fisiculturismo eu não conheço. que é uma representante a mais americana da wellness, né? Não é americana, mas não. é uma diferenciação, né? Senão você vai fazer um line-up de É, só brasileiros. brasileira. Atingiu o ponto, Julião. Você vai fazer um line-up de brasileiro, porque na boa não tem, cara. Vou falar a real, mais uma vez, vários atletas que estão aqui na batalha. A menina que ganhou o último campeonato, agora sábado, ela ficava top 3 aí, no amador. Ficava.